Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de história. Vamos dar continuidade ao capítulo 9, os primeiros povoados e o cultivo da cana-de-açúcar. Então, no começo do capítulo, nós estudamos sobre os primeiros povoados, as primeiras cidades e o desenvolvimento delas, como elas cresceram ao redor de um forte, a maioria das nossas capitais, inclusive a nossa fortaleza, que cresceu ao redor de um forte. Essas fortificações construídas pelos portugueses para defender o litoral e dar início à colonização. E hoje vamos falar sobre a cana-de-açúcar. Então vamos pegar o nosso livro Marcha Criança, na página 86. Com a colonização, alguns portugueses escolhidos pelo rei receberam lotes de terra para dar início ao cultivo da cana-de-açúcar. O plantio começou em São Vicente, a primeira vila do Brasil, mas foi no nordeste da colônia que a cana-de-açúcar mais se desenvolveu. Essa região apresentava as condições naturais ideais para o cultivo da cana, como o clima tropical, quente e úmido, e o solo popularmente conhecido como massapê, terra fértil, argilosa e de cor escura. Nessa época, as terras da atual região Nordeste tornaram-se a principal região açucareira do Brasil, principalmente onde hoje localiza-se Pernambuco. Nos primeiros engenhos, o trabalho era realizado pelos indígenas, que eram capturados e escravizados pelos colonizadores. Por volta de 1568, quando começou no Brasil o tráfico de pessoas escravizadas, os fazendeiros passaram a substituir os indígenas por negros trazidos à força da África. O tráfico de africanos escravizados era um negócio muito rentável para os colonizadores. Os africanos eram forçados a trabalhar em péssimas condições nos engenhos. Inconformados com essa situação, muitos tentavam fugir. Os que conseguiam formavam comunidades chamadas de quilombos, em geral em meio a florestas e matas. Os mapas a seguir mostram a expansão da cultura da cana-de-açúcar no período colonial. A produção do açúcar dominou a economia do Brasil por mais de 100 anos, entre os séculos XVI e XVII. Com a descoberta de ouro e diamante no interior da colônia, a cultura da cana-de-açúcar, já em decadência, perdeu importância na economia colonial. O açúcar produzido por Portugal enfrentava, nesse período, forte concorrência por causa da produção de açúcar de outras nações europeias em suas colônias de clima tropical. Então, a cana-de-açúcar foi um produto muito importante no início da colonização. A produção do açúcar gerou muita riqueza para os donos de engenho. E a principal mão de obra foi dos escravos, dos africanos que vieram à força da África para trabalhar nos engenhos. E esse produto foi importante até a descoberta do ouro e diamante
e também até outras nações europeias começarem a produzir o seu próprio açúcar. Então, é hora da pausa, realizar a atividade das páginas 88 e 89, em seguida teremos a correção. E ao desligar o vídeo, realize a atividade das páginas 90 e 91. Um beijo e até a próxima aula. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram em território brasileiro pelas mãos de Martim Afonso de Souza, que ficou responsável por comandar a primeira expedição de colonização no Brasil, pois Portugal precisava ocupar a terra para não perdê-la. Então, a solução encontrada foi o sistema de capitanias hereditárias, que dividia a faixa litorânea em lotes horizontais. Cada faixa era entregue a um donatário, para que ocupasse e produzisse nessa terra em nome da coroa portuguesa. Assim, Martim viajou em direção ao território brasileiro em dezembro de 1530 com o objetivo de explorar, reconhecer e defender a costa brasileira de possíveis invasões estrangeiras. Nesse contexto, iniciou-se a produção de açúcar no Brasil, através da instalação do primeiro engenho da colônia, na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Com alta produção, o açúcar impulsionou a economia e foi o responsável pela consolidação da colonização de parte da costa brasileira. O açúcar era produzido em engenhos e utilizava mão de obra escrava, de origem africana, fortalecendo o tráfico negreiro como importante atividade lucrativa, no plantio, na colheita e em várias outras etapas da produção da cana-de-açúcar. Esse processo sustentou durante anos uma sociedade patriarcal, com poderes político, econômico e social concentrados nas mãos dos senhores de engenho. Mas a economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que foram para a região das Antilhas produzir açúcar. Os holandeses se tornaram fortes concorrentes, pois vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Dessa forma, conquistaram o mercado europeu, iniciando uma forte crise na economia açucareira no Brasil. Logo, essa crise impulsionou a economia brasileira a se voltar para o ouro na região das Minas Gerais. Assim, a região sudeste passou a atrair investimentos, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e o ciclo do açúcar chegou ao fim.